Fala galerinha concurseira, vamos lá todo mundo aqui comigo, eu, professor Rodolfo Gracioli, aqui na Central de Cursos Professor Pimentel. Hoje nós vamos ter uma conversa aí, vamos iniciar os nossos estudos para o edital do DPEM, o Departamento Penitenciário Nacional, que tem intrigado aí muitos concurseiros pela disposição, pelo conteúdo e muita gente aí com ponto de interrogação na cabeça sobre o que vai cair, o que vai aparecer, tendo em vista que nós estamos falando de uma banca sempre bastante temida, que é a CESP-UNB. Então, a nossa conversa hoje, ela tem aqui alguns parâmetros. Nós vamos analisar especificamente os 3 tópicos propostos pelo edital. Primeiro, sistema de justiça criminal, o sistema em si, enquanto uma organização, enquanto algo estrutural, algo sistemático, o sistema prisional brasileiro e aí a questão das políticas públicas de segurança e cidadania. Sempre pensando que a CESP-UNB ela irá amarrar, conectar esses 3 grandes tópicos para as questões da prova de vocês. Então tá aqui meu e-mail, qualquer dúvida é só mandar aquela pergunta. Não deixe a dúvida te atormentar, tirar as suas noites de sono. Envia por e-mail que a gente resolve isso já já. Beleza? Bom, começando aqui a nossa conversinha, primeiro nós vamos analisar de maneira geral, desculpa, passou um aqui, ó, vamos voltar. Vamos analisar de maneira geral o que propõe o edital de atualidades. Então, primeiro ponto, primeiro nós vamos discutir sobre o sistema de justiça criminal. E aqui já é muito importante porque nessa parte nós vamos falar bastante de conceitos. Como assim conceitos, professor? Conceitos no que diz respeito à questão mais técnica da prova, aquela parte mais teórica, que vai exigir que o candidato domine algumas estruturas desse sistema. Lembrando que aqui eu já estou falando de um sistema, o que automaticamente já faz eu pensar em algo que atende aí uma hierarquia, que tem a sua estrutura e que atende a critérios pré-estabelecidos. Então esse é um primeiro ponto, é o nosso ponto de partida. Depois a gente vai para um segundo ponto, que também é o sistema prisional brasileiro. O que a gente vai tentar fazer nesse momento? Analisando o sistema prisional brasileiro, aí a gente parte para uma discussão sobre problemas de infraestrutura, o que hoje as penitenciárias, das cadeias públicas, quais são os maiores problemas evidentes, discussões atuais, aí nós vamos levantar as possibilidades com relação à redução da maioridade penal, tem aspectos positivos, aspectos negativos. Lembrando que aqui eu oferecerei para vocês a oportunidade de pensar sobre esse tema. Então vocês serão repertoriados. Muito por conta, nós vamos ver aí no próximo slide, essa prova do DPEM, ela tem uma prova dissertativa. Além da parte de atualidades cobrada de maneira objetiva, o padrão certo e errado da CESP, vocês vão encarar uma prova de redação. E a prova de redação, ela versa sobre esse edital de atualidades. Então, muito provavelmente, o tema tem total relação com o que a gente vai discutir. Muito provavelmente não, tem relação com o que a gente vai discutir. Então, vamos levantar as características desse sistema prisional, apresentando aspectos. Então, aqui, aspectos problemáticos. E obviamente que aí a gente vai levantar a discussão e eu vou apresentar para vocês quem são os responsáveis. Responsáveis não pela questão da culpa, mas quem organiza é o Estado, é a Federação, são os municípios, como que essa relação se dá. E, por fim, a gente vai para o terceiro aspecto aqui do edital, que são as políticas de segurança pública. Então aqui eu levanto a discussão para vocês sobre as tentativas sistemáticas aí do governo, nas mais diferentes instâncias, desde o governo federal até o estadual e o municipal. Cada um com a sua parcela aí de responsabilidade nesse todo, porque, reforço galera, a prova de vocês ela vai amarrar esses temas. Então vocês vão encontrar lá, no dia da prova, provavelmente de 6 a 8 questões.
Talvez, pode ser que a prova apresente até mais, aí 10 no caso, mas geralmente de 6 a 8 questões. O que a CESP adota? Vai apresentar para você um texto. Muitas vezes a leitura ela nem se faz necessária. Se você está dominando esse assunto, se você conhece essa relação do sistema de justiça criminal com o sistema prisional e as políticas que tentam sanar problemas, talvez você não precisa nem fazer a leitura, você já parte para a questão e facilmente vai conseguir acertar. Então de 6 a 8 questões, provavelmente 2 textos, e a prova vai amarrar esses conceitos, esses acontecimentos recentes. Ela não vai ficar nem só na questão sistemática, conceitual, pragmática, estrutural do sistema de justiça criminal e nem só nos noticiários. Muito provavelmente ela vai fazer essa mescla, beleza? Bom, agora é uma parte talvez super, hiper, ultra, mega, advanced, plus, LED, 3D, 4K e todos os adjetivos que a gente consiga depositar na prova de redação, galera. Então a prova de redação, a prova discursiva. Primeiro, a importância maior é simplesmente pelo valor que a prova de redação tem. Então você vai ver aí, a prova valendo 80 pontos, muitos candidatos vão ter um salto gigantesco na nota por conta da redação. E o mais importante é conhecer o gênero. No caso, um texto dissertativo, se você modifica o gênero na construção da sua redação, você já tem um decréscimo da nota. Então, a sua nota vai a 0. Então, guardem isso. Aí, aspectos específicos das aulas de redação. Texto dissertativo. Máximo 30 linhas. E agora vem a importância das nossas aulas aqui, a importância de problematizar os temas propostos pelo edital. Acerca de tema baseado nos conhecimentos básicos de atualidades. Então eles pegaram, a banca CESP, o UNB, pegou e falou assim, redação, é com vocês, atualidades. Então deram uma importância ainda maior para a prova de atualidades, por isso que não tem como fugir aí tanto dessa questão teórica do edital proposto em atualidades, quanto da questão do que foi noticiado. Vamos tentar aqui de uma maneira bem simples, objetiva e direta, levantar as possibilidades, tanto que no final na nossa aula eu vou apresentar para vocês 5 prováveis temas dessa prova discursiva, da prova de redação, mas nós vamos tentar fechar o cerco, para que o examinador CESP ele não consiga fugir aqui do que for debatido, beleza? Então, mais uma vez, galera, é importante treinar a redação. A nota 80 pontos é uma nota muito alta. Então ela pode jogar você na classificação final lá para as primeiras posições. Por isso que não pode deixar para depois, certo? Assistiu a aula, já vai tecendo, começa a construir as suas produções, já vai treinando, vá praticando. Para chegar na hora tem lá um tema: inchaço da população carcerária no Brasil, possibilidades, desafios, o que fazer. Meu, que isso? Eu não consigo escrever sobre isso. É importante o treino rotineiro, repetitivo nos próximos dias. Beleza? Sabendo desse panorama geral, a gente já consegue partir para a nossa conversa, a parte mais técnica, a parte mais teórica desse edital, que é a análise do sistema de justiça criminal. Em alguns momentos aqui, vocês vão perceber que eu vou recorrer muito ao direito, então parece uma aula de direito. Obviamente que eu não tenho a competência dos professores desta área, inclusive. Mas aqui eu vou apresentar para vocês um panorama geral. Um panorama enquanto algo que possa parecer entrelaçado a um acontecimento recente que o examinador CESP vá solicitar na prova de vocês. Então a gente começa por esse primeiro tópico, que é a questão do sistema de justiça criminal. Bom, primeiro, por que essa importância pensando no DEPEN, uma prova do DEPEN, e pensando na realidade brasileira? Nós estamos falando de um tema que já foi muito tabu e que hoje é muito mais problematizado. Discute-se muito a questão da segurança pública. Primeiro, por um ponto, eu tenho políticas públicas sendo construídas, modeladas, aperfeiçoadas, superadas, deixadas para trás, visto a sua ineficiência.
Então existem tentativas? Sim, nós vamos falar lá no final desse nosso roteiro de aulas. Todas conseguem um sucesso? Não. A grande parte consegue ter sucesso? Aí que está o problema. Então, no que tange a políticas públicas voltadas para a segurança, o que a gente percebe é que nós ainda estamos anos-luz de construir algo que realmente seja eficiente, eficaz e condiza com a realidade do país, que seja condizente com o nosso cenário caótico, por exemplo, de país com o maior número de homicídios do mundo, números absolutos. Então, se a gente levanta essa problemática, como que o sistema de justiça criminal lida com isso? Quais são as discussões, quais são os grandes entraves e os grandes desafios? Então, o primeiro ponto é que essas políticas, elas são discutidas. Fóruns, conferências, encontros, tanto em caráter nacional quanto em caráter internacional. O Brasil tem essa articulação diplomática com outros países e aqui, por exemplo, eu coloco a importância da ONU nessas discussões, certo? E um segundo ponto totalmente relevante que eu trouxe aqui para vocês é a facilidade com a qual os veículos de comunicação disseminam informações, acontecimentos que envolvam aspectos relacionados a casos de violência. Então hoje, a situação da violência, ela consegue, um acontecimento ele consegue ser multiplicado N vezes por conta dos veículos de comunicação em massa. Coloca aqui como grande agente as redes sociais. Então, nós vamos falar, por exemplo, da questão da violência policial. A polícia brasileira, que tem, segundo pesquisas, dados, postura altamente repressora, assim como é uma polícia que mais morre, o maior número de policiais mortos aí se a gente comparar com outros países. Então nós vamos pegar a polícia. Recentemente vários vídeos envolvendo policiais militares, eles acabaram sendo divulgados por rede social. Então a rede social hoje ela é um agente que multiplica diferentes informações e acontecimentos. Tanto que muitos, a gente chama aí viralizam. Na nossa linguagem técnica, eles acabam viralizando. Então, rapidamente, todo mundo já assistiu aquele vídeo, ele já teve uma repercussão extrema. Beleza? Então, 2 pontos importantes para a gente começar a falar desse sistema de justiça criminal. Esse tema hoje, ele merece ser debatido, merece ser problematizado, porém, a gente tem que entender quais são os responsáveis. Eu não posso culpar, por exemplo, diretamente o governo federal pela administração de uma penitenciária estadual. Apesar de ter a sua parcela de responsabilidade enquanto o sistema político completo, o sistema judicial que integra as diferentes partes, todos nós sabemos, e vocês vão ver daqui a pouco, que a competência da segurança diz respeito aos agentes estaduais, ao governo estadual. Beleza? Sabendo desses 2 pontos, a gente pode partir para uma análise mais técnica e super, hiper, ultra, mega, advanced, plus, LED, 3D, 4K importante. Então, o sistema de justiça criminal, então nós estamos falando de algo sistemático. Na hora que eu falar sistema, coloca aí na sua cabeça que eu estou falando de uma estrutura. Uma estrutura que atende a dispositivos altamente burocráticos. Por que é importante saber disso? Porque sabendo que eu estou falando de uma estrutura burocrática, eu sei quem são os agentes responsáveis. Bom, vamos para a análise aqui então deles. Poderes executivo e judiciário. Ah, professor, então diretamente o sistema de justiça criminal. Nós estamos falando de um sistema, de uma estrutura relacionada à justiça criminal. É competência de quem? Órgãos do poderes executivo e judiciário. Está faltando qual poder aqui? Poder legislativo. Ele se insere nesse momento? Não, mas obviamente que a gente vai discutir depois que as ações do legislativo Brasil afora, desde o municipal, estadual até o federal, elas estão hoje dentro da discussão de segurança pública. Mas
dentro do sistema de justiça criminal, o legislativo ele não está inserido. Então nós temos poder executivo e judiciário em todos os níveis da federação. Um outro ponto importante é a forma como esse sistema se organiza. São 3 frentes de atuação: segurança pública, justiça criminal e execução penal. Gente, aqui é muito simples e muito óbvio da gente entender. Então eu estou falando de 3 partes, certo? Pensem aqui em algo linear. Então, primeiro, um sistema de segurança pública. Aqueles agentes responsáveis por fazer a prevenção, o policiamento ostensivo, a investigação quando algum crime acontece. Depois, eu tenho um segundo momento, aqueles que são responsáveis por julgar aquilo que foi investigado, julgar aquele fato. Por fim, se o caso for concreto, se o indivíduo não foi absolvido, eu tenho a parte da execução. Então é fácil da gente entender essa linearidade. Isso daqui nada mais é do que o processo em si da própria justiça criminal. Só que olha o pega aqui. Professor, nós estamos estudando o sistema de justiça criminal. E aqui aparece justiça criminal, certo? Mas nós estamos falando da justiça criminal aqui de tribunais e juízes, dentro dessa atuação que depende, obviamente, de uma integração com as outras 2 frentes: segurança pública, polícia militar, polícia civil e execução penal. Então, o procedimento seguinte à constatação de um acontecimento criminoso, delituoso ou não, certo? Então esse é um processo e nós estamos falando de algo linear. A justiça criminal é uma parte do sistema de justiça criminal. Porém, os outros 2 também são extremamente importantes. Entenderam? Então, se a gente pensar num acontecimento, se a gente pensar no tema segurança pública, não só essa segurança, de maneira geral, eu tenho uma raiz aí que eu posso buscar o responsável por uma falha em determinado julgamento, o responsável pela falha na investigação, o responsável pela falha no policiamento ostensivo, o responsável pela falha na execução penal. Então, por isso que é importante conhecer essas diferentes partes do sistema de justiça criminal. Tranquilo? Bom, agora a gente entra numa parte, talvez a chave para você entender tudo e eliminar, ou colocar lá, no caso da sua prova CESP, colocar lá a alternativa falsa para aquela questão. Então, hoje, gravem essa palavra aqui, ó, a política de segurança pública. Então nós estamos falando aqui de polícias militares, polícia civil. Ela é majoritariamente, ou seja, a maior responsabilidade atribui-se aos poderes estaduais. Ou seja, quem representa aí, se eu tivesse que governo estadual. Então, os governos estaduais, os governadores respondem pela segurança pública, pela polícia militar do seu estado e pela polícia civil. Professor, qual é a diferença entre policiais militares e policiais civis? Em suma, ambas esferas atuam de maneira relacionada. Então, são estruturas diferentes. Polícia militar faz a prevenção e o policiamento ostensivo, enquanto a polícia civil cuida das investigações e instaura aí os procedimentos mais administrativos. Então eu tenho 2 esferas diferentes, porém as 2 relacionadas e as 2 tendo como carro-chefe o governo do estado. Calma, isso quer dizer que o governo federal simplesmente lava as mãos com relação às polícias, com relação à segurança pública? Obviamente que não. Por isso que essa palavrinha aqui, ó, majoritariamente, ela deixa bem claro que é uma responsabilidade direta. Porém, se a gente
buscar lá no artigo 144 da Constituição de 1988, que é a atual Constituição vigente e que sistematiza, define todas essas funções, responsabilidades, a gente acha que a segurança pública, que até agora estava falando que a Polícia Militar, a Polícia Civil, é dever do Estado e responsabilidade de todos. Ou seja, aqui a gente tem um cenário de responsabilidade geral. Eu não posso simplesmente atribuir ao governador do estado determinada ação. Obviamente que ele responde diretamente pela aquelas construções práticas desses agentes. Exemplo, em alguns estados, protestos estão sendo reprimidos com violência. A partir do momento que eu tenho a minha polícia militar agindo com violência contra manifestantes, quem tem que responder de uma maneira hierárquica superior? O governador do estado. Então ele tem que chamar a palavra e explicar as ações adotadas, as posturas adotadas. Por quê? É ele que vai ser indagado. Majoritariamente, o governo estadual é que responde por esses agentes. Beleza? Então, aqui eu estou buscando essa informação lá na Constituição, na atual Constituição brasileira. Além disso, eu tenho o quê? Outros órgãos responsáveis pela manutenção são. Então, agora eu estou falando de agentes, de estruturas que indiretamente estão relacionadas com a segurança pública, que dentre as 3 esferas do sistema de justiça criminal, eu falei lá que era o primeiro. Depois eu tenho a justiça criminal em si e, por fim, as políticas de segurança pública e cidadania. Então, além da responsabilidade do Estado, eu tenho outras estruturas que se responsabilizam pela manutenção dessa ordem. Polícia Federal, Polícia Rodoviária e Ferroviária Federal. No Brasil, não existe sistematicamente, apesar de estar na Constituição, a Polícia Ferroviária Federal. Por isso que a gente não vai comentar muito dela aqui. Além disso, polícias civis, falei para vocês, polícias militares, falei para vocês, Corpo de Bombeiros Militares. Então, eu tenho aqui responsabilidades diferenciadas, certo? Quando eu penso na segurança pública em si, eu estou falando de diferentes agentes que trabalham de maneira articulada, ou pelo menos na teoria deveriam trabalhar, e o fim, o objetivo maior é a manutenção da ordem. Existe, inclusive, uma grande discussão, atenção aí para a prova, né, prova de redação, sobre a desmilitarização da polícia. Então, muitos especialistas, inclusive aí da esfera internacional, defendem. A Dinamarca, em 2012, acabou fazendo esse apontamento durante uma reunião do Conselho da ONU, que o Brasil precisaria desmilitarizar a sua polícia. Então, unificar para deixar de fazer com que as estruturas burocráticas dificultem o processo de investigação, de constatação de um crime ou não, de encerramento de um caso. Então, para facilitar essa manutenção da ordem, facilitar a segurança pública. Então, existe inclusive uma PEC tramitando, uma proposta de emenda constitucional, que visa unificar as polícias, certo? É uma discussão que deve ser levantada, deve ser problematizada nos dias de hoje. Bom, seguindo à frente aí. Como sempre é importante, falas relacionadas ao STF, eu trouxe aqui para vocês que o próprio STF, ele afirma que a segurança pública, ela trata-se de organização administrativa. Por isso que a gente vai falar muito dessas estruturas. Gente, mais uma vez reforço, por que é importante entender essa fala administrativa estrutural? Principalmente para buscar os equívocos, os déficits, as lacunas, as falhas existentes em determinado sistema. Então, quem errou? Aonde eu vou recorrer? Se eu conheço o sistema de justiça criminal, eu consigo analisar talvez aonde o erro tenha acontecido, para culpar o indivíduo ou os indivíduos realmente responsáveis por aquele equívoco. Se eu não conheço, eu saio culpando qualquer um. Agora vocês já estão tendo uma ideia que nós temos uma estrutura. Por isso que a fala do STF, do Supremo Tribunal Federal, é importante. Essa questão administrativa, ela sistematiza, ela legitima
a questão do sistema de justiça criminal no Brasil. Continuando. Então a gestão, o gerenciamento fica a cargo da federação por conta do chefe do executivo. No caso dos estados, chefia o governador. Ou seja, se eu estou falando do executivo, poderes do Brasil hoje, executivo, legislativo e judiciário. Nós falamos já que a questão da justiça criminal está relacionado com o executivo e o judiciário, tira o legislativo, certo? Bom, beleza, professor, mas executivo, quem que é o executivo? Quem executa as leis. Ah, não me diga, então não me pergunte. Óbvio que o executivo é quem executa as leis. Quem executa as leis na esfera federal? Na esfera federal eu tenho a presidente Dilma, ou seja, o presidente do país. Na esfera estadual, eu tenho o governador do meu estado, os governadores estaduais, são governadores. E na esfera municipal, o prefeito de cada cidade, certo? Então aqui eu estou falando de um sistema do executivo se responsabilizando pela segurança dos estados, beleza? Então aqui está, ó, já o chefe do Poder Executivo Federal tem a competência de organizar as polícias federais, dentre outros a administração federal. Então é o que eu falei, eles trabalham de maneira articulada, não existe um afastamento, um distanciamento dessas estruturas, certo? Mesmo porque o tema em si, segurança pública, ele exige uma articulação, uma mobilização geral, beleza? Continuando aí, então o que seria obrigação direta, né? Se a gente for analisar nessa questão de, então quer dizer que a segurança pública fica a cargo dos estados. E qual que é o papel da União? Então sempre que eu falar da União, eu estou falando do governo federal. Então defesa dos interesses e dos seus órgãos, óbvio, mas pensando na segurança pública em si, eu tenho policiamento da faixa de fronteira. Ah, professor, qual faixa de fronteira? Só a terrestre? Óbvio que não. Então aqui eu estou falando de fronteira terrestre e não terrestre. O combate ao tráfico internacional. Inclusive nós vamos resolver o exercício da prova do DPEM de 2013, que trouxe aí uma pergunta sobre um traficante internacional que foi capturado pela polícia brasileira. Então essa é uma das competências da União. Combater o tráfico internacional. Tráfico interestadual de drogas. Então quando ele acontece de maneira interna, lembrem-se muito, pessoal, que a CESP, a banca CESP, ela gosta muito de trazer essa questão da globalização para efeitos negativos, distorções sociais. Ou seja, ao mesmo tempo que a globalização promove o encurtamento de distâncias e que as pessoas se comunicam, realizam transações comerciais e tornam-se seres múltiplos nesse mundo, hoje, combater o tráfico de drogas, por exemplo, dentro dessa teia tecnológica, é um dos grandes desafios. Então, ao mesmo tempo que eu tenho os aspectos positivos, eu tenho um aspecto negativo. Hoje é muito mais fácil trocar informações. Hoje as quadrilhas elas se articulam de uma maneira muito prática, certo? Então pensem nessa atuação do poder da União, quando existe o tráfico ali entre estados, nesse quesito globalização. Porém, o seu aspecto negativo, certo? Além disso, prevenir e reprimir o contrabando e o descaminho, bem como realizar patrulhamento das rodovias federais. Então aí de uma maneira prática, né? Eu tenho a União com suas responsabilidades, assim como os estados. Para a gente fechar essa nossa primeira parte, temos aqui, avançando na questão do âmbito federal. Então, o governo federal, qual é a sua atuação enquanto agente responsável pela manutenção da ordem e pela garantia da segurança pública? Vai aparecer aí o Ministério da Justiça. Sempre importante saber o ministro no caso, que é o José Eduardo Cardoso. Ele é o atual ministro da Justiça.
E o Ministério da Justiça, como toda a estrutura brasileira, né, quase que sempre, tem as suas divisões. Aqui aparece a Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp, que nós vamos falar já já, e o Departamento de Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Então, aqui eu tenho o Ministério, que seria o agente lá do topo da hierarquia. Tanto que aconteceu alguma coisa, eu tenho o Ministro da Justiça aparecendo para falar, para dar o seu depoimento, para condizer aí com o que realmente aconteceu. Beleza? Vamos tomar uma água agora, vamos continuar com essa parte teórica e daqui a pouco eu já vou começar a amarrar os acontecimentos para que vocês tenham uma ideia do que realmente pode aparecer no dia da prova de vocês. Beleza? Respira fundo, toma uma água e volta aqui comigo para a gente avançar no edital da prova do DEPEN e fechar essa prova.